Oi, gente! Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram no meu Instagram. O meu Instagram vai estar aqui embaixo, pra quem não me segue ainda. Tá aqui o link aqui embaixo. E às vezes eu posto algumas coisas lá, não é sempre que eu posto algumas fotos, alguns stories, alguma coisa assim. E eu perguntei, eu fiz lá a enquetezinha pra vocês me perguntarem o que vocês quisessem que eu ia responder aqui no canal. E não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo e comentar o que vai achar do vídeo. Comenta, tá? Aqui embaixo. E não esquece do like. E agora eu vou começar a ler as perguntinhas que vocês fizeram no Instagram. E vou responder algumas. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo a maioria, ok? Você tem fotos do seu casamento? Não, a gente não tem fotos porque a gente não fez nenhuma festa, não foi nada assim, igreja, nada muito grande. Foi só por causa do visto mesmo. A gente fez o casamento por causa do visto, foi só no papel mesmo, então não tenho foto do casamento. Como era a sua vida quando você morava em Passo Fundo e agora na Coreia? Quando eu morava em Passo Fundo, eu morava no interior, como eu já falei, eu morava no interior, e então era mais ficar em casa mesmo, ficar por casa sem sair muito, porque pra sair tinha que pegar o carro, tinha que ir ou ônibus ou alguma coisa assim pra sair. Então era uma vida mais calma e era só por casa mesmo. E aqui na Coreia já é mais movimentada, a gente sai mais todo dia pra caminhar na rua, pra ir pra algum lugar, no mercado, a gente quase todo dia vai. Então é mais movimentada mesmo. Tem mais coisas para se ver. E quantos anos você tinha quando engravidou do Ian? Quantos? Eu tinha 17 anos. Quando eu conheci o Kyu, eu tinha 16. Quando eu engravidei do Ian, eu tinha 17. Então, com 17 anos. Com 17 anos. Você prefere Brasil ou a Coreia? Eu prefiro algumas coisas no Brasil e prefiro algumas coisas na Coreia, mas agora, no momento, eu prefiro Coreia, até porque eu tô morando aqui. Eu tenho a opção de morar no Brasil, mas eu prefiro morar aqui. O Ian fala, se sim, ele fala coreano ou português. Ele fala pouquíssimas coisas, mas eu tô tentando ensinar português pra ele primeiro. A gente tá tentando português primeiro. Mas como os avós dele e as outras pessoas conversam em coreano, provavelmente ele vai aprender também, mas ele fica mais comigo com o Kyu, já geralmente, então ele vai aprender o português primeiro, porque eu também tenta falar em português com ele. Como foi quando o Kyu te apresentou para os pais dele? Os pais do Kyu são separados, então ele me apresentou primeiro pro pai dele, que a gente se encontrou no primeiro dia. No primeiro dia que eu vim pra Coreia foi o pai do Kyu, a gente foi normal, até porque eu não posso conversar muito, eu não tenho como conversar, porque eu não sei coreano, mas foi... Eu tava bem nervosa, mas deu tudo certo, eu tava cansada também esse dia. Então a gente só comeu, ele perguntou algumas coisas pro Kyu, tipo, você tava cansada? Normal, sabe? Não foi nada muito assim. E a mãe do Kyu a gente se encontrou no terceiro ou no segundo dia, não lembro, dia que eu tava na Coreia. Eu encontrei ela e a irmã do Kyu. A irmã do Kyu, isso, é. A gente foi comer num restaurante e como, de novo, eu não falo coreano. Foi difícil conversar, mas ela é muito querida. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Ano que vem faço 20. Mas aqui na Coreia, tecnicamente, eu tenho 20 também, então 19. 19 e 20 anos. Qual é o seu lugar favorito na Coreia e no Brasil? Eu não tenho um lugar favorito ainda na Coreia, como eu fui por poucos lugares aqui na Coreia. Então eu não tenho um lugar favorito ainda, mas eu gosto bastante. Eu gostei bastante, ainda teve vídeo de eu gostei do Wormido. Eu gostei do bairro lá, do lugar do Wormido, do parque lá, que a gente caminhou bastante. E no Brasil, deixa eu ver, tem bastante lugar que eu gosto.
Eu gosto... Não vem o nome agora na cabeça, mas eu gosto de bastantes lugares. Eu já fui em bastantes lugares no Brasil. Como foi ir pra Coreia com estes trem de vistos e tal? Como eu casei com o Kyu, é um pouco mais fácil. É um visto um pouco mais fácil, mas não tanto. Ainda tem que ter um advogado que ajuda a todo o papelado e coisa. Ainda tive que resolver ter um monte de papel e coisa no Brasil pra fazer. E o meu visto é o F6. Se você pesquisar, vai ter mais explicado na internet, porque eu não sei explicar direito. Mas é um visto que quando você casa com uma pessoa coreana, tu consegue fazer esse visto, que é um visto anual. Você tem que renovar ele todo ano. Mas é um pouco mais fácil. Tipo, a primeira parte dele é mais difícil, depois os outros anos é mais fácil. Você pretende voltar para o Brasil algum dia ou morar na Coreia para sempre? Quem sabe, não sei. Agora não, nesse momento agora não. A gente pretende ficar na Coreia. Quantos anos você tem? Eu já respondi. É bom morar na Coreia? Tem seus lados bons e tem seus lados ruins. Como eu sou estrangeira, é um pouquinho mais complicado, porque como tu caminha na rua, as pessoas ficam te olhando, mas eu não me importo muito. Mas eu gosto e é bom de morar aqui, sim. Qual é o lugar mais bonito da Coreia do Sul? Não sei. Tem vários lugares bonitos, não tem como escolher um só, sabe? Você é fluente em coreano? Não. Sei mal e mal em inglês, imagino coreano. Mas tô aprendendo, tô estudando. Com quantos anos você teve o seu bebê? Com 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu tive o Ian. Quantos anos o Ian tem? O Ian tem 1 ano e 7 meses. O Ian estuda ou vai estudar com quantos anos? Ele estuda na Coreia, ele vai estudar na Coreia ou no Brasil? O Ian não estuda, como ele é muito pequenininho ainda, ele vai estudar só quando ele tiver uns 4, 3 aninhos, por aí. Eu quero botar ele na escola quando ele tiver uns 4, 3 aninhos. Ou mais. Ele vai estudar na Coreia ou no Brasil? Na Coreia, né? Provavelmente, se eu tô morando aqui, vai ser na Coreia. Você queria voltar a morar no Brasil? No momento, não. Mas quem sabe em algum dia. Qual é o seu maior sonho? Não sei, nunca pensei sobre isso. Deveria, né? Mas acredito que é ver esse canal crescer bastante e ter bastante inscritos aqui. E já sabe, né? Se já não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. E não sei, tem que pensar sobre isso. Como foi a experiência aí? Os coreanos te receberam bem? Me receberam. Muito bem. Você se imaginava morando na Coreia? Não. Nem um pouquinho. O que vai fazer quando seu marido for para o exército? Ele já foi para o exército quando ele tinha 21. Quando ele tinha 21 e quando ele tinha 23, 22 anos ele voltou. Então ele já foi para o exército, então não precisa me preocupar. Você está aprendendo coreano e está sendo muito difícil? Tô, mas eu sou meio preguiçosa para estudar, então eu estudo de vez em quando e é difícil, mas se você focar no teu estudo, não é difícil, não. Toma, com certeza, né? Aprender outra língua é difícil para qualquer pessoa, mas se você estudar, não vai ser difícil. Tem muito preconceito aí na Coreia por você ser brasileira? As pessoas não sabem que eu sou brasileira. A primeira coisa que perguntam é se eu sou russa ou americana dos Estados Unidos lá. Primeira coisa, não imagino que eu sou brasileira. Porque eles têm outra visão das pessoas brasileiras, né? Você pretende vir para o Brasil algum dia com sua família? Com certeza. Você pretende ter mais um filho ou filha? Sim. Mais pra frente, sim. Vocês pretendem alfabetizar o Ian em qual língua? Ou nas duas? Nas duas e em coreano e em português. Mas primeiro português ele tá aprendendo, como ele fica mais com a gente, ele tá aprendendo mais português. Mas em coreano e português, até porque coreano ele precisa, né? Como ele tá morando aqui. E mais pra frente eu quero botar ele em cursinhos de inglês, essas coisas também, pra ele aprender.
Como foi a descoberta da gravidez e a reação da família de vocês? Assim, não foi uma descoberta, até porque eu e o Kyu já planejamos. Então, não foi nada de surpresa pra mim e pro Kyu, porque a gente queria. A gente queria o Ian. Então, pra minha mãe e pro meu pai foi um pouco... Eles acharam, né, porque eu era muito nova, mas nada assim muito... Eles não acharam nada muito louco. Até porque a minha mãe engravidou cedo também. Quando a minha mãe tinha 16 anos, ela teve... 16, 17 anos, ela teve eu. Então, foi uma surpresa, né? Eles ficaram meio assim, mas... Foi surpresa. E os pais do Kyu não acreditaram muito, mas depois foi passando. Então não foi surpresa porque eu e o Kyu já sabia. Demorou muito para conseguir o visto para morar na Coreia? Sim e não. Primeiro tem etapas, né? Você tem que fazer todos os papéis que precisa. Aí no Brasil, trazer pra cá. E daí vim aqui. O meu visto foi bem rápido. Eu consegui fazer ele... A gente pegou o advogado, né? Que o advogado também ajuda bastante, ele faz quase todo o trabalho. A gente só vai e resolve algumas coisas. Mas foi em questão de 2 ou 3 semanas, 1 mês por aí pra fazer o visto mesmo aqui. Aí tem as outras etapas que tem os papéis que tem que fazer coisa. Mas foi em questão de 1 mês, 3 semanas por aí pra sair meu visto, já tava tudo pronto. Você assistiu algum K-drama? Eu não assisto dorama. Não gosto. Você já entende alguma coisa em coreano? Algumas coisas eu já entendo. Frases muito longas, assim, eu não consigo entender. Mas algumas palavras nas frases, assim, eu consigo entender. Com quantos anos você teve? Eu ia 18. Sua vizinhança é calma? Algum homem já tentou alguma coisa com você? Ou já te seguiu? Porque eu ouvi várias histórias de brasileiros que foram perseguidas por meses. Ou algo do tipo. Não. Geralmente eu saio com o Kyu, minha vizinhança é bem calma aqui, na verdade. Mas nunca aconteceu nada do tipo, até porque a gente fica mais por aqui pela nossa vizinhança mesmo. Mas comigo não aconteceu nada ainda, até porque eu tô há pouco tempo aqui, espero que não aconteça nada também. Brasileiras podem namorar com coreano, eles gostam das brasileiras? Não sei. Mas eles preferem estrangeiras. Isso que o já me falou que os homens coreanos, eles preferem as estrangeiras. Então, talvez, depende. É difícil falar coreano? É, bastante. Quando você vai vir pro Brasil? Não sei. Vocês estão casados? Se sim, há quanto tempo? Sim, a gente casou, como eu falei antes, a gente casou no papel. Há quanto tempo? Uns 6, 7 meses. Assim que eu vim pra Coreia, a gente casou aqui pra fazer o visto, então uns 6, 7 meses. O que mais sente falta do Brasil e o que mais ama na Coreia? Eu sinto falta do Brasil, a família e a comida. A comida do Brasil é outra coisa. E o que eu mais gosto na Coreia, tem várias coisas que eu gosto aqui. Tem medo do Ian não se adaptar com as 2 línguas diferentes? Tenho bastante. A gente tenta bastante mais o português pra ele, mas ele vai aprender o coreano. Até porque ele fala pouquinho ainda, mas ainda ele é novinho. A gente tá preocupado, mas ele fala algumas coisinhas, ele tá começando a falar. Você falou com seu marido, na primeira vez ou ele falou com você? Era difícil conversar? Eu puxei conversa com ele e... Não difícil, mas a gente conversava em inglês. Como eu tava começando a aprender inglês, como eu falei em outros vídeos, eu baixei os aplicativos pra conhecer outras pessoas estrangeiras. E era difícil como é inglês, então eu tava aprendendo, eu tava usando o Google Tradutor, então era um pouquinho difícil. Como se chama o dinheiro da Coreia? É won. Won. Qual é o programa em família que vocês mais gostam de fazer? A gente gosta de sair e caminhar. A gente gosta de sair e caminhar com o Ian, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. A gente gosta de sair e caminhar com ele e ir pra algum lugar. Qual a sua altura? Eu sou bem baixinha, eu tenho 1,55 ou 1,56, não sei ao certo, mas mais certo 1,55, bem baixinha. Quando você morava no Rio Grande do Sul, você fazia CTG? Eu fiz um tempo, mas depois eu parei porque eu não gosto muito. Sente falta de alguma comida no Brasil? A maioria, quase todas.
Que aqui não tem, né? É diferente, totalmente diferente o sabor. Você pode até tentar fazer, mas o gosto fica diferente, né? Bom, agora, eu acho que o vídeo foi esse, eu falei tudo que tinha que falar, já tá bem comprido o vídeo. Tem muitas perguntas, aí vocês mandaram muitas perguntas, mas de repente eu faço uma parte 2 de perguntas, então é isso. Espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que achou do vídeo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e tchau!